Boa tarde. Todo mundo bem alimentado, bem acordado. Já me disseram que eu preciso ficar passeando aqui e contar algumas piadas para ver se vocês vão rir e vão acompanhar o meu movimento, se vocês estão prestando atenção, se vocês estão dormindo. Queria agradecer à Escola de Educação Física, pessoalmente ao Luiz e à Carla, por terem convidado a gente a ser parceiro na organização desse evento. Para a gente é um grande prazer, vocês vão ver depois que isso faz parte das nossas ações principais, né? Poder reunir pessoas, discutir, dialogar, conversar a respeito de métodos de trabalho, de teorias e de prática pedagógica. Né? Então, isso é uma das nossas inspirações aqui do programa. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito e pensado sobre a relação entre desenvolvimento humano e desenvolvimento esportivo. Regina, assim rapidinho, para quem ainda não conhece o programa, é tão difícil falar, né? Nem assim o pessoal acerta, geralmente. O H vai para lá, para cá, né? Mas é o nosso programa de desenvolvimento humano pelo esporte, é o antigo Projeto Esporte Talento, um programa criado em 95, uma parceria da Universidade de São Paulo com o Instituto Ayrton Senna. Né? E desde então, essa equipe que o Luiz mencionou está aqui junto, desenvolvendo, né, ações de iniciação esportiva, de formação esportiva para crianças e adolescentes. E nessa caminhada toda, em quase 20 anos de trabalho coletivo, a gente vem construindo um jeito de pensar o esporte, a sua relação com o desenvolvimento humano, uma forma de... E a gente entende que a nossa grande missão é essa, né? Construir, disseminar e comunicar o patrimônio de ideias e práticas sobre o esporte como fator de desenvolvimento humano. Esse é um valor bastante importante, né? É para isso que a gente trabalha no cotidiano do programa. Hoje ele é um programa da universidade, né? Não mais... a gente ainda tem parceria, diálogo com o Instituto Ayrton Senna, mas ele é um programa institucionalizado, então é uma ação direta da Universidade de São Paulo e a gente trabalha em 3 eixos. A nossa atividade primeira, que é da onde a gente começou lá em 95, é o atendimento. A gente, num grupo menor hoje, porque a gente chama isso de um atendimento laboratorial, a gente tem cerca de 100 crianças e adolescentes que participam de atividades de iniciação e formação esportiva 3 vezes por semana, aqui na universidade. E a gente chama esse atendimento de laboratorial exatamente porque a nossa ação não se encerra nele. A gente busca fazer com que ele seja uma fonte primária para que a gente possa produzir e sistematizar conhecimentos e que esses conhecimentos possam ser compartilhados com outras audiências, com outros públicos. Então, por isso a nossa ação está ali baseada na realização de atividades esportivas com as crianças, mas que tem outros braços fortes de produção de material didático, o jogo de desenvolvimento esportivo que está aí fora à disposição de vocês é um exemplo disso, cadernos pedagógicos, a publicação de artigos, participação em eventos científicos, levando as nossas reflexões. Então, um pouco dessa tentativa da gente aproximar a prática mesmo daquele que está fazendo no cotidiano com a discussão mais teórica, com aquilo que a ciência e o esporte vem produzindo. Então, a gente fica nesse papel, por a gente não estar em uma unidade de ensino, mas num centro de prática esportiva, a gente entende que tem essa responsabilidade e é assim que a gente trabalha. Nesses anos todos, a gente tem pensado muito... Luiz, eu vou precisar... Você está controlando meu tempo? Eu preciso. Tá bom. Tá bom. A gente costuma brincar que, de verdade, são 5 pessoas que trabalham juntas desde 1995. Né? Então, a gente já passou da lua de mel. Já estamos num longo casamento. E é um grupo muito parceiro, muito especial de se trabalhar. E a gente pira demais, né? A gente conversa muito sobre não só a prática, mas quais são os conceitos, qual que é a fundamentação que está por trás daquilo que a gente faz no dia a dia. Né? E o que eu trago para vocês é um pouco das reflexões de como é que a gente tem se posicionado nesse cenário de esporte no Brasil.
E vou recuperar um pouquinho, né, essa história recente do esporte, que não é uma história brasileira, mas como é que o esporte se desenvolve nos últimos anos. Não vou ficar dando aula sobre isso não, mas é só para a gente pegar a linha do raciocínio que a gente tem construído aqui no programa, né? De entender que a grande expansão daquilo que foi chamado de esporte moderno do século XX tem a ver com uma visão de esporte como um privilégio, né, baseado na perspectiva do esporte de rendimento, né, e nas suas várias formas de expressão, as que estão representadas pelas figuras, que eu sei que eu não preciso ficar explicando. E a gente tem uma mudança de paradigma nas últimas décadas, quando ele passa a ser um direito constitucional. No Brasil, ele é um direito de todo cidadão, né? Que é o esporte que a gente está discutindo hoje, né? Não só o esporte no sentido estrito, mas pensar na atividade física, nas práticas corporais como um todo, né? E a gente começa a olhar para uma outra prática, né? Não é só o conceito, não é só a legislação que muda, mas a gente começa a ver esse esporte também mudando, né? São outras pessoas que se engajam na prática esportiva com outras finalidades, diferentes daquela visão restrita ao esporte de rendimento. E aí, como é que isso vai se desenhando no nosso país? Como é que a gente tenta organizar isso, né? De novo, esse período de transição que a gente fica entre o novo e o antigo, né? A visão do esporte de rendimento balizando as outras práticas. A gente vai ver que começa a aparecer um monte de adjetivações para o esporte. Então, todos esses são nomes que a gente tem, né? Eu brinco que é o esporte hífen. O esporte é alguma coisa, porque o esporte só não explica, né? Então a gente começa a observar, né, adjetivos ou outras nomeações para tentar explicar a diferença entre as diversas manifestações esportivas no Brasil. E a gente tem o esporte educacional, o esporte de participação, o esporte de rendimento, o esporte social, o esporte escolar. E, na nossa perspectiva, qualificar o esporte com todas essas distinções, se em algum momento foi importante, a gente acredita que foi, para diferenciá-lo daquela prática voltada exclusivamente para o rendimento, hoje a gente acredita também que dificulta uma visão mais clara, mais ampla e mais consistente do esporte no Brasil, né? Por quê? Porque nessa ótica, é o esporte que dita aquilo que o sujeito vai fazer, né? Então, no esporte dito social, que em boa parte do tempo foi onde a gente se encaixou, que é o esporte que a ONG faz, é um esporte que é para criança pobre, e como ela precisa aprender outras coisas, né? Então, desprovida de direitos básicos, o esporte acaba sendo simplesmente um pano de fundo para lidar com questões sociais mais graves, e a criança sequer aprende esporte, né? Ela não tem, né? E eu não estou dizendo que as ONGs fazem isso, tá? O que está por trás de chamar um esporte dito social, né? Como se existisse um esporte peculiar para a criança pobre. Isso a gente não gosta em nada, né? Da mesma forma que em muitos debates sobre esporte educacional, a gente vê pessoas dizendo que esporte educacional não existe competição, né? Não se compete. O esporte educacional não tem competição, porque competição é do esporte de rendimento. Será que é assim mesmo? Então, um pouco dessa reflexão toda que a gente tem feito ao longo desses últimos anos. E como é que fecha essa equação? Qual que é a resposta para isso? E como é que a gente consegue construir uma visão e uma prática, consequentemente, mais coerente com aquilo que acontece de fato, né? Porque a gente entende que essa segmentação, essa distinção entre as manifestações mais dificulta do que facilita o entendimento. Então a gente acabou construindo aquilo que para a gente faz sentido, uma forma de se pensar o esporte, que é uma provocação, uma brincadeira, que a gente chama de esporte de autodesenvolvimento. Que é uma brincadeira com esporte de alto rendimento, mas que vai bastante além disso. O slide anterior, ele traz uma visão que eu diria que se aproxima de tentar construir um sistema. Se a gente olhar
para a estruturação e para a forma como essas manifestações estão colocadas no Brasil, ela caracteriza um sistema, a gente coloca aquelas partes juntas com alguma relação. E a gente tenta avançar um pouco nisso, buscando uma visão que é orgânica. Em que sentido, o que muda de pensar de sistêmico para orgânico? É tentar olhar para essa experiência de uma forma mais completa e mais complexa, né? Não perder tudo aquilo que compõe essa experiência em função de simplificar o fenômeno. Onde é que eu estou querendo chegar? A gente não acredita que é possível pensar em esporte sem competição, por exemplo. Então não dá para dizer que a competição ela é própria de uma determinada manifestação esportiva. Ela faz parte de todas elas, né? E aí a gente propõe uma inversão de ótica, que é não pensar no esporte para definir aquilo que está sendo feito pelos diferentes sujeitos, mas olhar para os sujeitos e observar como eles se relacionam com as práticas esportivas. Então é tirar, né, a manifestação do centro como se ela fosse uma entidade com vida própria, e colocar os sujeitos na frente dessa história toda e tentar compreender claramente que sentido existe nessa prática, seja para um atleta de elite, seja para uma criança que está lá na Fundação Gol de Letra, seja para uma criança que vai para as Olimpíadas Escolares, né, ou participa a partir da escola. O que significa esse esporte? Né? E esporte sem qualquer outra adjetivação, um esporte, né, a partir dessa complexidade toda. E... além de propor essa visão orgânica, a gente fala de pensar no esporte também numa perspectiva de continuidade ao longo da vida, né? Quando a gente fala de colocar o sujeito no centro das análises e das questões e das discussões e dos debates, a gente está sugerindo que a gente olhe para cada fase da vida das pessoas e entenda que tipo de prática esportiva é pertinente àquele momento. Então, que esporte as crianças devem ter acesso? Quando eu estou me referindo à fase adulta, quais são as possibilidades de envolvimento esportivo para os adultos, né? Então, fazer essa leitura a partir de uma perspectiva de desenvolvimento esportivo ao longo da vida permite a gente entender mais claramente quais são as necessidades, quais são as demandas, quais são as peculiaridades daquelas pessoas que estão em desenvolvimento da infância, adolescência, adultos e terceira idade. E a partir daí pensar de que forma a gente pode garantir que essa experiência seja plena, promova, né, que a gente garanta o acesso a esse direito e que esse direito de fato possa contribuir para a formação humana daquelas pessoas, daqueles sujeitos. E por isso, então, uma perspectiva orgânica, voltada para se pensar no sentido do esporte ao longo de toda a vida, a gente se refere a ele como um fator de desenvolvimento humano, né? Essa é a definição da ONU para desenvolvimento humano. Ela diz que o que significa isso? São pessoas levando vidas felizes, produtivas e realizadas, nas quais elas tenham capacidades e oportunidades para ser aquilo que desejam, né? Como é que é isso no esporte? O que significa isso em termos esportivos? Né? Garantir que as pessoas tenham acesso à prática, né? Tenham prazer em se engajar naquela prática e tenham capacidade e oportunidade de fazer com aquela prática aquilo que elas desejam, né? Então, que possam exercer, né, e praticar, se envolver com o esporte de maneira autônoma. E aí, mais uma pergunta, né, que a gente se faz. Que relação é essa possível? Será que é possível mesmo ou será que a gente está viajando, né? É possível pensar numa relação direta de desenvolvimento esportivo e desenvolvimento humano? A gente consegue romper ou avançar nessa discussão indo além daquilo que é senso comum de dizer o esporte educa, o esporte ajuda a desenvolver habilidades para a vida, né? Mas que relação existe, se é que existe? De novo, como é que a gente encaixa uma coisa na outra? É uma brincadeira que eu já fiz, se a gente tivesse mais tempo seria legal. Mas vocês podem tentar aí, fazendo as anotações de vocês. Como é que vocês conseguem representar graficamente com 2 círculos, onde é que se encaixa desenvolvimento esportivo e desenvolvimento humano? Que relação eles estabelecem?
é de dois conjuntos com algum ponto de intersecção? Um está dentro do outro? É um mais o outro? Que relação é essa? Né? Ou como vocês entendem? Vale a pena tentarem fazer o exercício, porque é divertido. Ou vale a pena vocês proporem essa relação dentro das suas instituições, seja no Ministério do Esporte, na Secretaria de Educação, na ONG, na escola, na universidade, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem discutido pouco. Mais de 8, é isso? Essa é a nossa resposta, né? Se a gente entende o desenvolvimento humano dentro desse tripé, né, de felicidade, realização pessoal, produtividade, a gente acredita que o esporte e o desenvolvimento esportivo, ele é um componente disso, né? Ele pode contribuir bastante para que as pessoas sejam mais felizes, sejam mais produtivas do ponto de vista esportivo e na sua vida como um todo, e possam ter satisfação pessoal. Ok, né? E aí? Modelos inovadores é o tema, né? O que você tem para falar sobre o que vocês fazem? Isso é o que a gente pensa, né? Isso que está por trás das nossas ações aqui no programa. O que significa desenvolvimento esportivo? Porque eu acho que essa é uma pergunta também importante. Desenvolvimento esportivo é só o rendimento, são as medalhas, é o status, né, do país em nível mundial? Também é, mas não é só isso, né? Então o que a gente está chamando de desenvolvimento esportivo é garantia do direito ao esporte, né? Então, para eu ter acesso, para eu de fato garantir que o desenvolvimento esportivo está acontecendo, o primeiro passo é que eu pratique, né? Que todo e qualquer cidadão pratique e tenha a oportunidade de se engajar em alguma prática. Que essa prática me traga saberes esportivos e não aquele saber que é para fazer a checagem no final de um bimestre de aula para saber qual é a graduação do judô, como a gente estava falando anteriormente. Mas um saber que seja significativo, que a gente fala de um saber incorporado, para que, a partir da experiência esportiva, eu seja capaz de produzir e criticar essa cultura esportiva. Que eu seja capaz de apreciar um jogo de futebol que vai ter daqui a pouquinho, mas de maneira crítica. Que eu seja capaz de organizar a minha comunidade para uma prática. Que eu seja capaz de optar pela carreira esportiva de atleta e entender qual é todo o processo que eu vou ter que passar para chegar lá. Ops, desculpa. Que é isso que a gente espera, né? Então, eu ter acesso ao esporte, aprender mais do que simplesmente o fazer do esporte, mas tudo aquilo que está em torno da cultura esportiva, para ser um sujeito autônomo e capaz de conduzir a minha vida, em que a prática esportiva faça parte, voltada para a autonomia e qualidade de vida. E insisto aqui, inclusive para as práticas de rendimento. A gente entende que isso faz parte de se pensar no modelo de atleta do século XXI. É um sujeito que não só pratica um esporte de alta performance, mas que é autônomo para conduzir essa prática, que tem conhecimento sobre aquilo que está sendo feito com ele e tudo mais. A gente reconhece uma influência grande da família como o primeiro inspirador ou não desse engajamento na prática, mas a gente sabe também que não depende só do contexto familiar, né? Se eu tenho facilidade... Esse número eu não conheço, não. Se eu tenho facilidade, se eu tenho equipamentos esportivos, se a minha cidade tem infraestrutura esportiva, né? Qual é a qualidade dos programas esportivos oferecidos, qual é a qualificação desses profissionais, são todos fatores que vão interagir para favorecer o desenvolvimento esportivo. Pensando nisso tudo, como é que é a nossa prática pedagógica? Né? Não só o aprender o esporte, né, que é o ponto de partida, né, a vivência prática e efetiva de passar por um processo de aprendizagem que me permita desenvolver as competências esportivas, e aqui a gente tem bastante inspiração dos modelos que o professor David se referiu, do modelo de educação esportiva, o Teaching Games for Understanding, tudo isso, né, orienta um pouco o que a gente faz do ponto de vista do aprender o esporte, mas que também que esse sujeito precisa não só aprender aquilo que a gente está ensinando, mas ele precisa compreender o processo de aprendizagem pelo qual ele está passando, né? Então ele precisa ter consciência daquilo que está sendo oferecido e dos porquês, da razão daquele processo em que ele está envolvido, para que de fato ele construa
seja capaz de garantir as oportunidades e fazer escolhas para a qualidade de vida. Então existe um processo de aprendizagem do esporte atrelado a uma tomada de consciência do processo pelo qual ele passa. Para isso, a gente tem, acho que, 2 pontos super importantes, né? Que é um tratamento interdisciplinar. As crianças praticam esporte, aprendem esporte, aprendem as técnicas do esporte, aprendem a jogar naquele esporte ou a competir naquela prática, né? E elas também estão envolvidas em outras atividades durante a prática, durante a competição, em que elas vão atribuindo sentido. Então, aqui as crianças estão fazendo autoavaliação do desempenho delas do jogo anterior de uma Olimpíada que a gente organiza, né? Então, esse é um exemplo em que ela está tomando consciência do processo pelo qual ela está passando. E como eu falei para vocês, a competição é inerente à prática esportiva e ela ocupa um lugar central no nosso trabalho, não no sentido de pensá-la como a finalidade das ações que a gente realiza, né? Então a gente não tem todo o processo de aprendizagem e treinamento orientado para os resultados na competição, mas ela está central no nosso programa como uma estratégia de aprendizado, entendendo que tudo aquilo que se culmina na competição, mas que inicia muito antes, de se preparar, de estabelecer metas pessoais, coletivas, de participar da competição e depois dela fazer uma avaliação de como é que a gente foi, qual foi o nosso desempenho, cumprimos as nossas metas ou não. Esse processo todo de refletir e agir coloca a competição nessa condição central, né, que é o que vai dando sentido, o que motiva, o que mobiliza os esforços do grupo. Que é um exemplo básico, só para vocês entenderem como é que isso está na prática, né? Então aqui é um trabalho que se faz com as crianças de 11 e 12 anos, pensando na perspectiva, né, de que não é só aprender a jogar, né? Então jogar é importante, né, mas o que eu conheço desse jogo, eu me preparo para jogar, como eu participo em equipe, né? Então quando a gente está falando do fazer, do pensar, né, o que é o desenvolvimento esportivo para elas? São as habilidades que elas estão desenvolvendo com a aprendizagem. Eu conheço as regras, a dinâmica do jogo, tenho interesse em aprender esse jogo, eu me esforço, sou assíduo, eu tenho autocontrole, como é que eu me organizo individualmente para participar dessa competição? Como é que eu me relaciono com a minha equipe, com a equipe adversária? Quais são as habilidades sociais que eu exercito durante a prática esportiva? Isso é uma pincelada rápida do que a gente faz. E por que a gente faz isso? Por que a gente acredita nisso? A gente entende que é nosso papel fazer essa mediação da aprendizagem e do desenvolvimento de competências. Então não é só promover o desenvolvimento em si, mas ir atribuindo sentido àquilo que eles estão aprendendo, né? Favorecer, estou bem em dia, ampliar a compreensão sobre o fenômeno esportivo. Se eu quero ser um atleta, que eu entenda o que significa ser um atleta. Mesmo que eu não queira ser um atleta, que eu aprenda a apreciar essa expressão esportiva que faz parte do nosso país e do mundo de maneira crítica, responsável, né? E não só que eu aprecie, mas que eu comece a construir um sentido próprio da experiência esportiva para mim, para os meus amigos, para a minha comunidade, né? Que vai muito além daquela classificação de manifestações que a gente observa hoje. Para acabar, o último slide. A gente acredita que o esporte tem um fim em si mesmo. É inegável, e isso faz parte, inclusive, da nossa história, de reconhecer a importância do esporte para contribuir para outras questões sociais, como a educação, a saúde, mas nos parece importante também revigorar a finalidade do esporte em si, né? Para que ele serve? Né? Uma expressão que é lúdica, que é do prazer, que é da entrega, né? Em todas as suas manifestações. Que ele precisa ter revigorado o seu valor social, né? Qual que é o valor social do esporte hoje? É só assistir o jogo e torcer para o Brasil tomando uma cerveja? Muito mais que isso, né? Senão a gente não estaria aqui gastando um sábado à tarde para falar sobre isso, né? E nesse sentido, a gente acredita que caminha um pouco para pensar numa nova cultura esportiva em que a gente consiga apreender
tudo aquilo que faz parte do cenário esportivo, não de maneira fragmentada, mas de uma perspectiva mais orgânica, mais viva, mais real, a partir do sentido da experiência para cada um de nós. Para quem quiser falar mais, a gente tem um blog, tem um e-mail, quem quiser conversar mais, quem quiser saber mais a respeito do que a gente faz, tá bom? Obrigada.